Fala, viajantes, eu sou o Peter. Eu sou a Amanda. Muito bem-vindos a esse paraíso chamado Cabo Frio. A gente vai estar mostrando para vocês aqui esses mares de águas geladas, cristalinas, azuis, esverdeadas, e a gente está muito animado porque aqui é maravilhoso, né? É um sonho estar aqui e a gente vai mostrar com vocês cada pedacinho desse lugar. Então fica até o final do vídeo para pegar as dicas, para ver os mares, passeios, tudo que a gente vai estar fazendo. Tem passeio de barco, tem passeio de bug. Então assim, vai ser um vídeo muito legal, completo, com bastante dicas, e vamos estar passando os valores também dos passeios para vocês. Então acompanha com a gente o nosso roteiro de 7 dias por esse paraíso tropical. Nosso destino de hoje é a Praia das Conchas e a Praia do Peró. É isso? Isso, fica uma do ladinho da outra, dá para ir caminhando, a gente vai mostrar ali, é bem coladinho. Dá para vir com criança também, porque a água é bem calminha. Bem tranquilo, uma piscininha. Isso, é um paraíso. Tem bastante estrutura, né? A gente, barracas, né? A gente foi parado ali por uma lanchonete, então eles não pedem aluguel de guarda-sol, nem de mesa. Só consumir ali, então assim, foi bem bacana, porque às vezes eles cobram aluguel e mais a consumação acaba ficando um passeio caro, né? Então não precisa pagar nem estacionamento, né? Nem estacionamento também, então é um passeio assim mais acessível assim pra gente estar fazendo. Aqui é uma área de preservação, né? Do Parque Estadual da Costa do Sol. Isso. Então é bem cuidado, assim, e é maravilhoso, é um verdadeiro paraíso. Um dos paraísos que a gente vai estar conhecendo aqui, né, para estar mostrando para vocês. Sim, tem bastante. E a Praia das Conchas, né, como tu tá vendo nas imagens aí, na verdade ela tem esse nome por conta do formato que a praia acaba formando uma concha mesmo. E aí, a mergulhadora já tá pronta aí, ó. Tentar ver uns peixinhos aqui. Se a gente consegue mostrar uns peixinhos pra vocês. A gente saiu ali da Praia das Conchas, deu um mergulho, eu devo estar toda descabelada aí no vídeo. A gente está aqui na Praia do Peró agora. É legal essa praia, em 2018 ela recebeu o selo da Bandeira Azul, né, que certifica a qualidade da água, acessibilidade, estrutura, tudo mais. Foi sendo renovada, né, durante os anos, né? Renovou durante aí, os próximos 3 anos. Eu acredito que ela ainda tenha, se eu não me engano, ela ainda tem o selo da Bandeira Azul. Ela é menos movimentada porque ela é um pouco mais afastada da cidade, né? Embora a gente esteja em alta temporada, então acaba tendo um pouco mais de movimento. Mas comparado à Praia do Forte, ela é menos movimentada. Verdade. Ela tem bastante estrutura também de barracas, tem restaurantes ali na entrada da praia. Mas é uma praia excelente. Além de ter também a trilha, né? Tem uma trilha ali em cima. Tem uma trilha que é o Morro do Vigia. Você pode subir aqui a escadinha aqui atrás da né? gente e dar acesso ali à trilha do Morro do Vigia. Que também deve ter uma visão maravilhosa aqui. A gente subiu o drone, vamos passar para vocês aí tudo bem certinho. É mais uma praia maravilhosa daqui. Gelada também. Gelada. Do ladinho da Praia das Conchas, então você, como a gente falou, você vem e já faz os dois já numa pegada só. As duas praias. A gente chegou aqui na Praia do Forte e a gente ficou encantado com essa praia. Impressionante essa natureza divina, cara. Tem que aproveitar e mergulhar, não vai se assustar com a temperatura da água, porque a beleza compensa e muito. Aqui em cima tem o Forte, né? O Forte que dá nome à praia, que é a Praia do Forte. Continuando aqui a Praia do Forte, a extensão dela continua para a Praia das Dunas. Também aqui tem uma extensão de areia muito grande, então tem bastante espaço para você estar vindo aqui com a família. Tem aluguel de guarda-sol, de cadeira de praia. Quando a gente estava andando ali, parou umas 3 pessoas para nos ofertar. Um parou que era R$50, com 4 cadeiras em guarda-sol, e o outro não alugava, mas tinha a consumação ali com petisco, bebida, eles também disponibilizavam ali guarda-sol com cadeira. Além de também ter bastante policiamento, pelo que a gente está vendo. É uma praia que aparenta ser bem segura, assim. Chegou aqui, era 8h30 mais ou menos. A gente deixou o carro estacionado na rua, que tem aquele estacionamento rotativo, é um aplicativo que tu baixa
Tu pode escolher o tanto de horas que tu vai ficar, tem ali a partir de R$4. A gente pegou 3 horas para ficar aqui, pagamos R$6. Eu vi também que aqui à noite dá bastante movimento por conta dos restaurantes. Sim. Vale a pena aqui visitar também à noite, passar o dia todo aqui para conhecer essa praia que é maravilhosa. Então curte com a gente aí a Praia do Forte. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. É muito bom, sabe por quê? Porque também não tem pedra e tem um monte de peixinho. Tem um monte de peixinho? Tem um monte de peixinho. Tá conseguindo ver? Ai, que legal. Sem óculos e tipo, se tu não mergulhar, dá pra ver os peixinhos. Meu, que bacana. Depois eu vou lá ver também. Sério? Uhum. Que bom. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told, secret places hidden well. Apesar da água ser geladinha, mas é maravilhoso, gente. A cor desse mar compensa qualquer água fria. Paramos para almoçar no restaurante Mineirice Grill, próximo à Praia do Forte. Foi sistema buffet, o valor do quilo estava R$ 79,90, havia muitas opções e a comida estava deliciosa. Como chegar até Cabo Frio? Viemos de avião até o Rio de Janeiro, alugamos um carro já no aeroporto Santos Dumont. Saindo do aeroporto, pegamos a ponte Rio-Niterói e seguimos pela BR-101 até o Rio Bonito. Após, pegamos a rodovia RJ-124 até o Cabo Frio, que são 160 quilômetros todo o percurso, e levou em média de 2 horas. A história de Cabo Frio começa com a chegada de Américo Vespucci em 1503. Ele batizou a cidade com esse nome devido à temperatura da água. A cidade era habitada pelos índios tamoios, que os portugueses buscavam para a exploração do local. Hoje a cidade é habitada por mais de 238 mil habitantes. Decidimos conhecer o bairro mais famoso de Cabo Frio e conhecer um pouco mais da história dessa linda cidade. Não resistimos a essa sorveteria que nos chamou a atenção com a sua decoração e já nos deixou com água na boca ao ver os sabores de sorvete muito diferentes. E aí, será que gostamos? E aí, Nicolas, é gostoso esse sorvete mesmo? Muito bom. Gostou muito? Sim. Qual sabor que tu pegou? Já esqueceu? Eu peguei... Já comi, já esqueci. Eu peguei sonho de Julieta e algum sonho de Romeu, eu acho. Que nota? De 1 a 10? 11. Show de bola. E a dona Lara? Gostei muito, os sabores são muito diferentes. É? Que Bastante. sabor que você pegou? Eu peguei chocolate branco assado e... Ai, não lembro. Não lembra? Já comeu e já esqueceu? Também. E a nota de 1 a 10? 1000. O bairro da Passagem conta com diversas opções de gastronomia, um restaurante mais charmoso que o outro. À noite é o verdadeiro destaque, onde as luzes tomam conta do bairro, deixando tudo mais lindo. Vamos mostrar onde ficamos hospedados. Foi a pousada Velas do Forte, bem avaliada no Google e no Booking, que nos atendeu muito bem. O quarto que ficamos atendia até 5 pessoas. Incluso no valor da diária, tinha um café da manhã com frutas, bolos, iogurtes e sucos naturais. Gostamos muito e recomendamos. Pessoal, a gente está atravessando aqui para a Ilha do Japonês. Tem a opção de vir de barco também, mas a gente optou por deixar o carro estacionado, tem estacionamento. Você caminha mais ou menos uns 8 minutinhos a pé, bem tranquilo para fazer. Aí você atravessa pelo mar aqui, pela lagoa, tá? Mas tem bastante criança atravessando, então dá pé. E o estacionamento que a gente deixa o carro ali é gratuito, tá? Tem um moço que orienta a gente lá na entrada, onde não pode mais seguir com o carro, ele direciona para o estacionamento. E daí você vai caminhando, tá?
A gente chegou aqui então, depois da travessia ali no lago, na Ilha do Japonês. Ela é um parque estadual da Costa do Sol e ela recebeu esse nome devido aos navios baleeiros já encontrados aqui no local. É um local ideal para você vir com a família, com as crianças, passar o dia também, né? Porque a água é rasinha e muito calma, então pode deixá-las brincando à vontade. Hoje tá ventando bastante aqui, a gente tava com a ideia de subir o drone, mas com esse vento forte a gente tá com conseguir. E tá com maré baixa também, então tem uma extensão de areia enorme. Tem um pedaço ali da ilha que tem bastante movimento e é onde ficam os barquinhos também, que eles oferecem petisco, bebidas, à vontade. A gente preferiu trazer de casa, né? Passamos no mercado, compramos ali pra trazer pra dar uma economizada também, porque se for comprar todos os dias aqui, a gente acaba gastando bastante, né? Ainda mais com 2. Então, se você vem passar o dia com a família, na própria ilha você tem várias atrações, como pedalinho, caiaque, stand-up, até passeio de jet ski. O pessoal aluga ali no eles outro lado. ofertam também, fica bastante lancha parada aqui também. Bom, a gente vai finalizar esse dia aqui na Praia das Dunas. A gente veio ver o pôr do sol e é mais um encantamento que a gente tem aqui com Cabo Frio. Olha só que perfeição esse pôr do sol. Lindo Uma surpresa demais. Que viemos correndo para tentar pegar esse pôr do sol deu aqui super certo. na Praia das Dunas. E cara, isso aqui é a mão de Deus aqui, ó. Perfeição de Deus. No início, a ideia era fazer apenas um vídeo sobre toda a região dos lagos, mas esse lugar é tão incrível que decidimos ir além e dividir em 3 partes, explorando cada cidade de um jeito único: Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Então, se você quer descobrir tudo o que esse destino tem de melhor, já nos siga e ative as notificações, porque os próximos vídeos vêm aí e são imperdíveis.